Forças de segurança deflagram mega operação contra a facção criminosa em 6 estados brasileiros. Polícia Civil prende suspeito de aplicar golpes em idosos na região. Preço do etanol tem alta nos postos. Governo de Santa Catarina publica decreto com novas restrições para o enfrentamento ao coronavírus. Mais doses da vacina contra a Covid-19 chegam em Santa Catarina. Presidente do Senado defende compra de vacinas por empresas, governadores e prefeitos. E no esporte, o Tigre empata em casa na estreia do Campeonato Catarinense. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. Policiais de 6 estados deflagraram hoje uma mega operação contra um grupo criminoso. Confira na reportagem. Uma mega operação deflagrada nesta quinta-feira cumpre 284 mandados em 6 estados contra um grupo criminoso que tentava expandir a área de atuação em Santa Catarina. De acordo com o Ministério Público do Estado, investigações constataram que o grupo tinha como objetivo aumentar a atuação na região de fronteira entre Brasil e Argentina, envolvendo as cidades de São Miguel do Oeste, Chapecó e Dionísio Cerqueira, no oeste catarinense. Além disso, o grupo buscava realizar ações na região de Joinville, no norte, por conta da proximidade dos portos do estado e do Paraná. A Operação Macerati envolve o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, ou GAECO, a Polícia Rodoviária Federal e as Forças de Segurança Estaduais. São cumpridos 142 mandados de prisão e 142 de busca e apreensão. O balanço da operação será divulgado até o fim do dia. Em Criciúma, a Polícia Civil prendeu nesta semana um homem suspeito de aplicar golpes contra idosos na região. A repórter Michele Veiga tem as informações. Bom, Débora, semana passada você já trouxe a matéria sobre a situação dos golpes aplicados aqui na região com relação à busca de cartões de crédito, débito, bancários na casa, principalmente de idosos. Nessa semana, a Polícia Civil conseguiu apreender aí pelo menos um desses golpistas. Sobre isso eu vou falar com o delegado Túlio Falcão, que também esteve nessa operação. Delegado, vocês conseguiram apenas um, né, de tantos golpistas que estão por aí. Então, o crime não cessou, né? Exatamente. Boa tarde. Essa modalidade de crime está aumentando bastante aqui na região, na verdade no Brasil todo. Consiste em dizer que o cartão foi clonado através do telefone, diz que é da central de segurança do banco, liga para a vítima, diz que o cartão foi clonado e informa que um funcionário do banco ou um agente de segurança vai passar na residência da vítima para pegar esse cartão. Na verdade, mês passado a gente já tinha apreendido um criminoso também proveniente de São Paulo. Essa central provavelmente está em São Paulo e toda vez, esse último que nós prendemos também é proveniente de São Paulo. E o que assusta é o modo como eles conseguem dilapidar o patrimônio da vítima rapidamente, através de saques, transferências, compras online e compras físicas nas máquinas de cartão que eles já trazem consigo. Essas compras, elas conseguem, na sua maioria, o que o senhor tem notado ser estornadas? As pessoas estão conseguindo reverter esse golpe ou ele é muito rápido e que as pessoas acabam realmente ficando no prejuízo? Algumas vítimas que percebem rápido o crime conseguem até bloquear algumas compras, mas a grande maioria tem sofrido e amargado com prejuízo. As pessoas devem ficar atentas, né? Pois o banco não faz esse tipo de operação de buscar o cartão em casa, né, delegado? Exatamente. O banco nunca manda um representante buscar o cartão. E outro fato, sempre quando eles praticam esse golpe, eles ligam através do telefone fixo da residência. Se tem dúvida, desliga o telefone e não efetue a ligação pelo mesmo telefone que disse que o cartão foi clonado. Vá ao vizinho, a uma casa próxima de um amigo e efetue a ligação de outro telefone, porque aquele telefone pode estar grampeado. Também mensagens de WhatsApp devem ficar atentos, né? Sim, sempre, sempre. O golpe do WhatsApp, então, da clonagem do WhatsApp através do número do PIN ali, do número de segurança, está tendo muito na nossa região.
E a nossa região está vulnerável a esse tipo de golpe ou está acontecendo, como o senhor disse, no Brasil inteiro ou mais especificamente aqui? Não, no Brasil inteiro. Ainda mais depois da pandemia, que agora as coisas virtuais têm crescido, os negócios virtuais estão aumentando bastante. Então tá certo. Obrigado pelas informações. E, portanto, Débora, todo mundo deve ficar muito atento a essa situação. Você que tem pais, idosos, parentes, enfim, também orientar bastante para que não caia nesse tipo de golpe. Lembrando, sempre frisando, os bancos não fazem esse tipo de operação de retirar cartões na casa dos seus clientes. Para o Informe Região, repórter Michele Veiga. Obrigada, Michele. É você que nos acompanha, sempre cuidado redobrado. Bom, em falar de economia, apesar da revolta com a gasolina, não é só ela, hein? O etanol também sobe sem controle. Em alguns postos, o preço saltou para R$ 3,99 nessa semana. Combustível que não para de aumentar. Depois da gasolina, é a vez do etanol, que subiu 28 centavos nas usinas, denuncia motorista de aplicativo e tem uma possível explicação para o preço do etanol, que sempre acompanha os aumentos da gasolina, apesar de não ter nada a ver com petróleo. Eles sobem o etanol para forçar a venda da gasolina. O motorista de aplicativo, com mais de 25 mil corridas desde 2016, comenta que teve de dobrar as horas trabalhadas com tantos aumentos. Quando eu comecei como motorista de aplicativo, eu trabalhava 7, 8 horas por dia. Hoje eu trabalho 15, 16 horas por dia e às vezes não consigo ganhar o que eu ganhava há 4 anos atrás. O presidente da associação da categoria comenta que hoje há 12 mil motoristas em Campo Grande e, no total, em torno de 18 mil em 6 cidades de Mato Grosso do Sul. Mas esse número está diminuindo nos últimos meses. 12 a 15% desses motoristas nossos que trabalhavam com aplicativos de transporte em veículo migraram para o sistema delivery, moto-entregadores. O combustível gasta muito pouquinho, a manutenção é muito pequena. Ele pede uma redução da alíquota do ICMS do etanol, que hoje é de 20%. Que possa diminuir esse ICMS, porque é um dos impostos mais caros do Brasil com relação ao ICMS do combustível. Quanto ao preço aplicado pelas usinas, o gerente executivo do Simpetro explica o que apurou do aumento de preço. É devido à entrada da entre-safra e que estão liquidando os estoques e que já algumas usinas já estariam iniciando a moagem para a safra 2021. E um outro dado importante, o etanol faz parte da composição da gasolina vendida aos consumidores, que deve ter, então, o 5º aumento consecutivo só neste ano. Com esse aumento de 28 centavos, amanhã a gasolina deve ter um novo aumento de 7 ou 8 centavos também. A seguir, o governo de Santa Catarina publica decreto com novas restrições para o enfrentamento ao coronavírus. O governo do estado publicou na noite de ontem no Diário Oficial um novo decreto que traz novas restrições para o enfrentamento ao coronavírus. As medidas foram tomadas devido ao aumento do número de casos no estado e à superlotação nos hospitais. Os protocolos de saúde previstos em decreto têm o objetivo de desacelerar a curva de contágio da doença em um momento de alta taxa de ocupação dos leitos clínicos e de UTI no estado. As medidas entram em vigor nesta quinta-feira e valem por 15 dias. A decisão foi tomada após uma série de reuniões entre o governo do estado e os municípios. Apesar de nós estamos cada vez mais ampliando a capacidade dos leitos hospitalares, dando o suporte necessário para que a assistência à saúde continue sendo feita em todo o estado, havia a necessidade e até um apelo de todas as entidades para que nós tivéssemos mais ações do ponto de vista de impedir, ou pelo menos limitar, o estabelecimento de novas infecções que ocorrem no dia a dia, principalmente por meio de aglomerações, pelo contato pessoa com pessoa,
e o que favorece a transmissão da Covid no estado. Além disso, o governo anunciou nesta semana reforço na fiscalização e quase R$1 bilhão em recursos para medidas de enfrentamento à Covid-19. Tem um período mínimo de 15 dias para que houvesse uma redução na transmissão da Covid. Esse é o principal, além de um reforço nas medidas de fiscalização para que nós pudéssemos efetivamente ver cumpridas todas as medidas que já foram implementadas e é de conhecimento tanto do público em geral como também dos membros da sociedade catarinense. Entre as medidas está a proibição por 15 dias das atividades em casas noturnas e casas de espetáculos e a limitação da venda e consumo de bebidas alcoólicas em postos de combustíveis e suas lojas de conveniência entre meia-noite e 6 horas da manhã. Medidas que são válidas em todos os níveis de risco. Porque isso tem uma tendência natural de trazer e provocar aglomerações e também trazendo uma mensagem para a população de que as praias, os parques, os jardins botânicos, eles estão abertos para visitação, passeios, mas que as pessoas não podem, nesse momento, se aglomerar. Ou seja, todo mundo deve cumprir as recomendações, utilizar a máscara, utilizar o álcool gel na lavagem das mãos, manter um distanciamento físico das pessoas, evitar aglomeração, para que a gente possa passar pelos próximos 15 dias, diminuindo a curva de transmissão e, com isso, tendo o nosso sistema de saúde se recuperando e dando a resposta adequada que vem dando nesses últimos meses. As aulas da rede pública estadual e o funcionamento do ensino presencial estão mantidos em todo o estado, conforme regulamentação em vigor. No novo decreto, consta que no transporte coletivo municipal, intermunicipal e interestadual, a limitação da ocupação dos ônibus é de 50% de passageiros sentados, em todos os níveis de risco. As medidas também contemplam a redução do limite de funcionamento para 25% de ocupação em todos os níveis de risco das atividades de parques temáticos e zoológicos, cinemas e teatros, circos e museus e igrejas e templos religiosos. Ainda há modificação nos limites de ocupação e horários para eventos sociais, bares e estabelecimentos comerciais, como restaurantes, shopping centers e academias. É importante destacar que cada município ele pode estabelecer medidas mais restritivas além do decreto estadual de forma complementar, considerando sempre a situação epidemiológica do seu próprio município. O superintendente lembra ainda que a fiscalização será reforçada durante a vigência do decreto. Quem descumprir as regras será punido. Nós solicitamos ao governador Moisés um reforço nas medidas de fiscalização, que foi um próprio pedido dos municípios. Então, o governador prontamente atendeu ao nosso pedido e deslocou cerca de 500 policiais militares que estavam atuando na Operação Veraneio para que pudessem apoiar as ações de vigilância sanitária, não fazendo parte simplesmente de um reforço do policiamento ostensivo desses municípios. Pelo contrário, eles vêm para reforçar as equipes na fiscalização e aqueles estabelecimentos que não estiverem cumprindo com as normas, eles serão fechados, serão interditados durante esse período. E ele pede que a população colabore no enfrentamento ao coronavírus. Não adianta todo esse esforço do governo estadual, municipal, das forças de segurança, se a sociedade não compreender que nós estamos passando por um momento de extremo cuidado, de extremo alerta e de risco na transmissão do coronavírus. Portanto, mantenha o distanciamento social, o distanciamento físico, evitem aglomerações, utilizem o álcool gel para lavar as mãos, água e sabão, sempre que necessário. E façam o uso da máscara. Essa máscara ela deve ser utilizada em toda situação em que a pessoa vai fazer algum passeio, qualquer convívio em ambientes coletivos deve utilizar a máscara como uma medida de prevenção para que com isso a gente possa prevenir a ocorrência de novas infecções. E mais doses da vacina contra o coronavírus chegaram em Santa Catarina na noite de ontem. Confira na reportagem.
Um novo lote com 48.200 doses da vacina Coronavac produzida pelo Instituto Butantan chegou a Florianópolis na noite desta quarta-feira. Essa foi a segunda remessa de doses que o estado recebeu em apenas um dia, já que pela manhã também chegaram doses da vacina Oxford AstraZeneca. As duas remessas somam um total de 107.700 doses recebidas em apenas um dia. O estado de Santa Catarina recebeu na tarde de hoje o total de 59.500 doses da vacina Covid proveniente do laboratório AstraZeneca e estará recebendo até o final da tarde mais 48.200 doses da vacina Coronavac para ser distribuída para todos os municípios. A distribuição dessas doses para as unidades descentralizadas de vigilância epidemiológica das regionais de saúde de Santa Catarina será feita nesta quinta-feira. A entrega será via terrestre e vai contar com o apoio das forças de segurança do estado, que farão a escolta. Todas as doses serão enviadas de forma proporcional e igualitária, de acordo com a população estimada dos grupos prioritários de cada município. O total de doses foi recebida na Central Estadual de Redes de Frio, que fez a conferência, está fazendo a separação e o planejamento para a execução da distribuição, que ocorrerá a partir de amanhã para todas as 17 regionais de saúde encaminharem a todos os 295 municípios catarinenses. Segundo o superintendente, com a chegada dessas novas doses da vacina, o estado conseguirá ampliar a vacinação para outros grupos prioritários. Nessa fase da vacinação serão incluídos os idosos de 80 a 89 anos de idade, bem como a continuidade da vacinação dos trabalhadores de saúde, principalmente aqueles que estão na linha de frente do enfrentamento à Covid no estado. Santa Catarina recebeu um total de 405.840 doses das vacinas Oxford AstraZeneca e Coronavac Butantan em 6 remessas. Elas chegaram ao estado nos dias 18, 24 e 25 de janeiro, 7 e 24 de fevereiro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou um projeto de lei que facilita a compra de vacinas contra o coronavírus por empresas privadas. Confira na reportagem. O texto de autoria do presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco, trata da comercialização de vacinas contra a Covid-19 para pessoas jurídicas de direito privado. Pela proposta, empresas privadas poderão adquirir, vender ou utilizar vacinas aprovadas pela Anvisa, mas isso só depois que todos os grupos prioritários forem vacinados no país. Antes, qualquer dose adquirida deve ser doada à União para uso segundo o Plano Nacional de Imunização, dentro do Sistema Único de Saúde. Segundo Rodrigo Pacheco, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, teve ciência do texto antes da apresentação. A proposta do presidente do Senado também prevê que o governo federal poderá instituir procedimentos próprios para demandas relacionadas a consequências e eventos adversos pós-vacinação. O projeto de autoria do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, foi protocolado no mesmo dia em que a Anvisa aprovou o registro da vacina contra a Covid-19 da Pfizer. Mas o Brasil não possui nenhuma dose desse imunizante. De acordo com o Ministério da Saúde, a negociação da compra está sendo feita desde abril do ano passado, mas um impasse foi gerado por conta de uma cláusula no contrato que exige resguardo às farmacêuticas em caso de efeitos colaterais da vacina. O Ministério da Saúde pediu orientação ao Palácio do Planalto e aguarda a resposta. A ideia do presidente do Senado com a apresentação desse projeto é dar segurança jurídica ao Brasil para que as vacinas já aprovadas possam ser adquiridas o quanto antes. Há laboratórios e indústrias que exigem a assunção desses riscos para poder condicionar a venda da vacina. E como nós precisamos da vacina, é preciso, então, ter uma autorização legislativa para que a União possa, através de um projeto de lei, para que a União possa fazer, então, a aquisição assumindo esses riscos. Igualmente, permitindo à União que possa constituir garantias, caução, para poder fazer a aquisição dessas vacinas. Então, era um ponto de ajuste normativo para poder dar segurança jurídica ao Ministério da Saúde, ao governo federal, para que possa fazer essas aquisições dessas indústrias farmacêuticas que exigem esse tipo de cláusula nos seus contratos. Segundo lugar, o projeto busca estender a estados, municípios e Distrito Federal essa mesma autorização, para permitir que estados, municípios e Distrito Federal possam também adquirir as vacinas. Segundo dados das equipes técnicas do Ministério da Saúde, divulgadas no dia de hoje, se nós não ampliarmos o arsenal, e o arsenal contra o vírus é a vacina, nós só temos 2 balas no arsenal no dia de hoje, é a AstraZeneca e a Coronavac. Se nós não ampliarmos imediatamente esse arsenal,
A expectativa é que nos próximos meses, temos mais outros 70 mil compatriotas nossos que vão perder a vida. O plenário do Senado também aprovou o projeto que cria regras para desburocratizar a administração pública e o atendimento ao cidadão. O texto já tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados. A matéria também facilita acesso à internet para alunos e professores da rede pública. Segundo o relator, senador Alessandro Vieira, 18 milhões de estudantes foram beneficiados com a aprovação do projeto. Mais cedo, a Comissão Mista de Orçamento realizou reunião e escolheu o nome de 16 relatores setoriais do orçamento. Segundo o cronograma da CMO, a análise do orçamento de 2021 será realizada em 24 de março. Também foram escolhidos os presidentes de outras comissões. O ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi eleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ é uma das mais importantes, pois é a primeira fase para a admissão de projetos de lei e outras propostas, para que parlamentares avaliem se nenhuma cláusula da Constituição Federal será ferida com a aprovação da matéria. Também foram eleitos senadora Cir Gurgax para presidir a Comissão de Agricultura, Sérgio Petecão para a Comissão de Assuntos Especiais, na Comissão de Ciência e Tecnologia, senador Rodrigo Cunha, na Comissão de Assuntos Econômicos, a presidência ficou com o senador Otto de Alencar. Dário Berg foi eleito presidente da Comissão de Infraestrutura. Na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, foi escolhida a senadora Cátia Abreu. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte terá como presidente o senador Marcelo Castro. O senador Humberto Costa preside a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Para a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, foi eleito o senador Fernando Collor. Na Comissão de Meio Ambiente, a presidência ficou com Jacques Wagner. E na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, foi eleito o senador Regufe. A seguir, o esporte. O Criciúma empatou em casa ontem, na sua estreia no Campeonato Catarinense. A gente volta falando de esporte. Ontem teve estreia do Tigre no Campeonato Catarinense. A partida foi em casa e o resultado, empate contra o Hercílio Luz. Noite para voltar a sonhar, voltar a torcer e matar as saudades. O Criciúma começou bem a partida diante do Hercílio Luz na estreia do Catarinense. Logo aos 6 minutos, o lateral Helder recebeu pela esquerda e cruzou na medida para Léo balançar as redes, marcando o primeiro gol do Tigre na temporada. Mesmo com a vantagem no placar, os comandados do Emerson Maria foram para cima na tentativa de marcar mais um gol. Com o domínio da bola e troca de passes, o Criciúma não deu muita chance para o visitante. Tanto que aos 33 minutos ainda do primeiro tempo, o atacante Garratti levantou demais o pé e acertou o rosto do atleta Carvoeiro. Cartão vermelho para ele. E além da vantagem do placar, o Tigre foi para o intervalo com a vantagem também em número de atletas. Mas o que era para parecer tranquilidade, no final não deu muito certo. O Tigre até foi para cima, tentou segurar o ataque dos visitantes e mesmo com as substituições e com um homem a mais, o William Barros, aos 30 minutos da etapa final, errou o tempo da bola e entregou nos pés do PH, que entrou na área, tirou a marcação e chutou de perna esquerda, empatando o confronto em 1-1. Ao final do confronto, em entrevista coletiva virtual, o técnico Emerson Maria avaliou a partida. O importante foi que nós criamos, lógico que gostaríamos de ter o resultado de vitória, os 3 pontos, que deixamos escapar, mas vamos continuar trabalhando forte, corrigir, dar moral para os atletas. Seria muito ruim se não tivéssemos criado, né? O importante foi que criamos e agora é trabalhar as finalizações. Foi um tempo curto de preparação e todo mundo sabe que se você às vezes trabalhar muito a questão da finalização, você pode machucar o atleta, você pode lesionar. Então foi um ponto que a gente vai aprimorar agora, vamos passar a aprimorar, e os jogadores têm qualidade e a partir do momento que tiverem um pouco melhor condicionado,
vão ter a capacidade e a competência de meter a bola para dentro para que a gente possa conseguir as vitórias. Agora o Tigre volta a campo contra o Juventus, sábado, fora de casa, no estádio João Marcato, às 16h. Também falando de esporte, acabou de encerrar a partida do Próspera contra o Joinville. O Próspera, que estreou hoje no Campeonato Catarinense, perdeu em casa por 1-0. A gente vai encerrando a edição de hoje do Informe Região. Você acompanha mais notícias a qualquer momento na nossa programação. Uma boa tarde para você.